aí galera, meu nome é Lina, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai falar sobre a história de uma mulher que decide fugir de casa depois de anos sofrendo violência e abuso do seu marido, mas ela vai perceber que talvez não seja tão simples assim se ver livre deste embuste. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Rose Matter, do maravilhoso Stephen King, que foi publicado originalmente em 1995 com o mesmo título em inglês, de Rose Matter. Mas antes de a gente ir pra resenha, não se esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, curtir, compartilhar e ativar o sininho para sempre estar por dentro aqui das coisas que estão rolando no canal de novidades. E se você ainda não sabe, se você é novo por aqui, eu faço uma leitura em ordem cronológica mensal, ou deveria ser mensal pelo menos, dos livros do King. Então, tudo publicado até 1995, de Rose Matter pra trás, já tem resenha aqui no canal. Geralmente, em algumas resenhas eu falo tanto sobre o livro quanto a adaptação, e algumas mais recentes eu tenho separado, então, um vídeo pro livro e um vídeo pra adaptação. Então, se você tiver aí, curiosidade de procurar sobre mais resenhas, é só dar uma procurada aqui no canal. Nesse livro, então, a gente vai acompanhar a história da Rose, né, que vai ser a nossa protagonista, em que ela vive ali num casamento há cerca de 14 anos, se eu não me engano, e ela vive com esse marido que, obviamente, no começo estava tudo certo, era tudo muita paixão, muita alegria, só que ao longo dos anos ele tem cada vez sido mais violento e cada vez abusado mais dela, mais na questão de abuso físico mesmo, na verdade abuso físico e psicológico. E ela se vê presa nesse casamento porque tem um detalhe muito importante dessa história que eu acho que é o que mais vende ela pra gente entender e se colocar no lugar da Rose, é que o marido dela é um policial. Então ele é um policial super conhecido ali na cidade que eles moram, aquele cara super, cara bacana, um cara legal, mas que dentro de casa, obviamente, bate na esposa. Então chega um dia ali que a Rose, depois de todos esses anos, ela acorda e pensa, tá aí, se eu não for embora, provavelmente eu vou acabar morta. Uma hora ele vai bater tanto em mim que ele vai me matar. E ela decide ir embora, assim, sem planejar, sem nada. E ela tem essa ideia e ela acorda de manhã e ela só vai embora. Com basicamente quase nada de, né? Só o cartão de crédito, a roupa do corpo e segue a vida. E ela vai acabar fugindo e tentando se estabelecer, então, num outro lugar aí. Como eu disse, totalmente sem planejamento. Mas a questão aqui, realmente, da história é que o que pesa muito é que por ele ser policial, além, né, dele ter todo ali, digamos assim, os amigos por trás, ele ainda tem acesso a muita coisa, então talvez não seja tão fácil assim ela se esconder dele. Rose Matter com certeza era um dos meus favoritos da leitura e os que eu mais estava ansiosa desse ano que eu li, né, de 2023, estou gravando em 2024, mas eu li em 2023, de todo o cronograma do ano, esse era o que eu acho que eu tinha mais vontade de ler. Eu sabia que ia ser um tema extremamente sensível, porque eu já sabia que tinha violência doméstica envolvido, mas um tema que pra mim como mulher me interessa muito e, enfim, acho que é muito fácil você mergulhar nessa narrativa, mesmo você não sendo uma pessoa que digamos, passou por alguma coisa similar a isso, eu nunca passei, mas é muito fácil você se colocar no lugar da Rose. Então eu sabia que era uma leitura que ia me, assim, abraçar muito e que eu ia provavelmente ficar mergulhada, então mesmo com o sofrimento que eu já sabia que ia ter e que acabou tendo, esse era um dos livros que eu mais queria ler do King. Logo que eu comecei a leitura, me remeteu muito a um filme que eu assisti, que chama Um Porto Seguro, que é baseado numa obra do mesmo nome do Nicholas Sparks, e que me pegou muito tanto que a protagonista acabou tendo, né, a Rose tendo a cara da atriz que faz a adaptação, porque a premissa é relativamente bem parecida, essa questão aí do, né, a moça fugindo, tentando recomeçar a vida em um outro lugar, fugindo desse marido que era extremamente abusivo. Então, aí me deixou a pulga atrás da orelha que eu fui olhar, né, o livro do King foi publicado em 95 e o do Nicholas Sparks um pouco depois, então será que o Nicholas se deu ali uma inspiradinha em Rose Matter pra escrever a história? Apesar de que, né, é um plot relativamente não muito difícil de pensar e trabalhar em cima, mas foi bem legal porque eu já tinha essa pegada do filme e foi me remetendo várias coisas, vários sentimentos que acaba que a atriz passou ali na adaptação. Uma das coisas que me comprou, eu acho que compra muito desde o começo da narrativa, é o pontapé da história, é justamente esse acordar da Rose e perceber que se ela não sair dali as coisas vão mudar. Entrando um pouquinho em detalhes, é bem no comecinho da história, mas ela acaba vendo uma manchinha, uma gotinha de sangue no lençol que ela vai trocar de, sei lá, algum ferimento, alguma coisa dela ou do marido.
E essa gotinha de sangue faz ela acordar pra vida e perceber, tá aí, uma hora a coisa não vai dar certo, porque obviamente ali ela tá com os hematomas, ela tá ali dolorida da última coisa que ele decidiu fazer com ela. E é muito interessante essa reflexão sobre quando é o momento que uma pessoa que sofre abuso psicológico e físico, que ela acorda, que, sabe, cai na realidade. Ela sabe o que ela tá passando, ela sabe o que ela tá vivenciando, mas aonde que a coragem quebra a barreira do medo, né? Ainda mais nesse contexto específico, que a gente tem uma protagonista que é casada com um policial. Então, tem toda uma, digamos assim, toda a estrutura que já é da nossa sociedade, né, machista e patriarcal, de ter aquela rede de apoio masculina, né, que já não é tão fácil de quebrar. Aí você pega uma questão do policial, que deveria ser a pessoa que protege os outros e que tá fazendo isso com a esposa em casa. Como que você consegue fazer as pessoas acreditarem nisso, né? É muito difícil, o medo, obviamente, não só disso, né, não só de não acreditar em você, mas também dele tomar alguma medida muito drástica, porque, né, ele tem todos os meios para se esconder, sabe como burlar a própria polícia, então é muito delicada a situação. E no começo até eu me peguei pensando, meu Deus, como que a pessoa consegue passar 10 anos da vida sofrendo isso, né, e não conseguir bolar alguma coisa, mas esse abuso, ele é tão bem feito, em muitos casos, nesse caso que, claro, ficcional, mas a gente vê, óbvio, várias notícias de isolar tanto a pessoa que ela, às vezes, até acredita que ela merece o que ela tá passando. Então, é muito louco você entrar, assim, o King não entra tanto, acho, assim, na mente da Rose, mas até, assim, uma baita protagonista escrita por ele. E eu acho que você pega essas nuances, assim, o despertar dela é muito interessante, assim, é de uma hora pra outra e quebrou a bolha e ela vê que ela precisa sair dali. Então, eu gostei muito desse começo da história, eu já fiquei... E todo aquele clima de fuga mesmo, assim, do começo dela saindo, dela correndo e o medo que você tá passando junto com ela, é muito imersivo. Esse começo da história, assim, as primeiras 100 páginas pra mim foram muito legais, porque eu realmente queria muito continuar lendo pra saber onde ela ia parar, quando ele ia perceber que ela sumiu, então, bem interessante, muito legal. Vale deixar aqui o aviso que, como se trata especificamente desse assunto, claro, tem que ter o alerta de gatilho aí pra violência doméstica. Tem poucas cenas, pelo menos no começo, assim, não são cenas tão gráficas e tão, digamos assim, eu não sei como explicar, mas não são coisas assim, ele batendo nela sem parar. Ele não bate nela sem parar, ele bate nela em lugares específicos onde as pessoas não vão ver, porque, de novo, ele é um policial, ele é uma pessoa esperta. Então, só que as cenas, assim, as poucas cenas que ela descreve dessa violência é horroroso, e eventualmente vão ter mais coisas mais pra frente ligada à violência também. Então vale a pena deixar aqui, porque essa parte, assim, essas violências escondidas e tão pesadas que ela narra são horrorosas e, enfim, fica aqui minha alerta, porque é complicado e é difícil de digerir essas coisas. E ler esse livro sabendo que foi o King que escreveu é um pouco pior, porque você já espera a pegada do thriller ou do terror vindo da parte dele. Mas não só isso, é que mesmo quando as coisas parecem estar legais e você sabe que tem muito livro pela frente, você sabe que a coisa vai desgraçar de novo. Então é uma leitura que você lê meio assim, tô feliz que talvez as coisas estejam melhorando, mas você tem certeza que vai dar ruim antes de acabar. Não só no King, mas muitos livros, mas do King em específico, pela essa pegada mais, né, desgraceira que tem nos livros dele. Então foi aquela coisa assim, estou feliz, estou triste, meio que o livro inteiro. Um dos pontos aqui que eu gostei bastante, acho que o King foi relativamente bem esperto e sensível nesse ponto. Ele transforma aqui o marido dela num vilão, meio caricato vilão mesmo, exceto, claro, pros amigos do trabalho, que ele dá aquela disfarçada. Ele é uma pessoa ruim, uma pessoa que ele não tem um viés assim, meio bom, meio mal. Realmente ele é uma pessoa meio desprezível o tempo todo, o que eu acho que é muito bom, porque é uma linha bem tênue, complicada de, às vezes, você fazer um personagem meio dúbio ali e você dá meio que uma passada de pano por que ele faz. Então, não são agressões, tipo, momentâneas, ele sai do ar, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Ele é uma pessoa bem complicada e ele tem esse domínio, esse senso de que ela pertence a ele. Então, eu acho que ele conseguiu tirar, assim, bem para um lado, né? Ele é um vilão, o marido dela é um vilão, ele é uma pessoa ruim e ele é um agressor e, enfim. E daí,
tudo isso te deixa muito mais bolado, porque ele é um policial e, como eu disse, pro resto do mundo ele é uma pessoa boa e uma pessoa querida. Então é extremamente desconcertante e revoltante. Uma das reflexões que o livro me levantou foi pensar sobre essas mulheres que estão nessa situação em que elas acabam saindo e fugindo e se escondendo desses agressores, e a gente sabe que a justiça falha muito nesse aspecto, pelo menos aqui no Brasil, e é muito angustiante lendo isso, assim, pensar que a pessoa nunca mais vai ter paz, enquanto que meio que o outro viver, ela vai ficar angustiada, com medo, nervosa, sem saber se vai ser encontrada, se vai ser morta. E muitas mulheres não têm, né, a condição de ir para longe ou se refugiar em lugares, se esconder. Então não é tão fácil assim, não é tão preto no branco. E eu, lendo um pouco desse livro, eu consegui sentir um pouco esse constante nervosismo de ele vai me achar. Então eu acho que deve ser muito, muito complicado nos casos de sucesso em que a pessoa consegue se desvencilhar, não ser morta no processo, ainda assim você vive em constante medo, porque ainda mais hoje em dia que, né, no mundo digital que a gente vive é muito fácil você achar uma pessoa. Então, complicado, eu fiquei bem bolada. Vocês viram, pelo que eu falei até agora, não tem mais muita coisa assim que pega a parte do King sobrenatural, mas vai ter um momento na história que ele vai inserir aqui meio que uma parte sobrenatural, uma pegada assim de uma coisa diferente, inclusive explica o porquê dessa capa meio esquisita, porque eu sempre achei essa capa meio esquisita. O que é esse boi aqui? O que é esse quadro? Não tem nada a ver. Mas enfim, daí vai fazer a conexão aqui depois de um tempo. Essa foi a parte pra mim que eu achei muito desnecessária, acho que não precisava, podia... É meio que característica do King sempre ter um toque de alguma coisa, mas eu achei que esse realmente não precisava, porque essa parte que ele vai entrar aqui vai ter a ver com esse quadro, uma viagem aqui muito maluca. Nossa, me tirou muito, muito, muito. Ao ponto que eu tava lendo, eu começava a cochilar, assim, porque era muito chato. Foi realmente... Não são muitos capítulos, são bem poucos, na verdade, que tem essa parte sobrenatural. Mas eu achei muito ruim, nada a ver, muito... Nossa, horroroso. E, assim, acho que às vezes o King pesa na mão e essa necessidade de inserir o sobrenatural, inserir alguma coisa fantástica ali no meio, às vezes quebra um pouco, sabe, a ideia da história. Eu não sei se era porque eu tava muito, muito animada com... Muito animada não, mas muito ansiosa pra saber o que ia acontecer com a protagonista e eu queria que voltasse meio que pra vida real, mas essa parte ali eu achei, sabe, muito desnecessária e realmente se eu tivesse por um defeito seria esse ponto, eu realmente não precisar. Mas eu acho que ele faz muito bem isso, de equilibrar momentos de tensão e não tensão. Tem diversos pontos da história que você tá ali segurando o fôlego pra saber o que vai acontecer antes de ser realmente o desfecho. O desfecho em si, eu gostei da história, não desgostei, mas eu não sei se eu gostei tanto assim do destino final de todos os personagens. Realmente hoje pensando, talvez não fosse o meu preferido, porque as coisas se resolveram, mas eu acho que faltou... Eu não posso falar muito, senão vou entregar o final. Mas eu acho que faltou um pouco, assim, de conclusão e, sabe, o que você fez versus o que você chegou no final. Então, não necessariamente estraga a história. Eu gostei muito da experiência, foi uma história muito legal, muito imersiva. A escrita do King aqui, pra mim, no auge, assim, de te prender na história. Mudaria um pouquinho o final, talvez, mas... Ainda assim foi uma experiência maravilhosa. A Rose Mather é muito legal. De novo, uma das protagonistas fodas do King. Eu acho que tem horas que ele realmente acaba com as mulheres que ele cria. Mas tem algumas que o bicho se supera. E a Rose é uma delas, né? E não só ela, mas toda a rede que ela acaba encontrando de mulheres ao longo desse livro. Então, muito legal. 5 estrelas. Muito... Ai, favoritado. Eu já nem sei se é favoritado ou não favoritado. Mas acho que é favoritado, porque eu gostei muito dessa história. Infelizmente, a gente não tem uma adaptação pra essa história. Eu gostaria muito. Ou não gostaria, não sei se é uma boa ideia, porque realmente pega ali... Essa parte é complicada de assistir. Quer dizer, é complicada de ler, imagina de assistir. Mas gostei muito, acho que merecia, porque realmente é uma história muito bem escrita. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo se você já leu, se tem vontade de ler Rose Mather, se você concorda ou não comigo. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.